Eu quero o primeiro lugar, eu quero o topo da cadeia. Será que esse é o lugar que a gente deveria perseguir todos os dias da nossa vida? Será que esse lugar existe? Então, gente, olá, meu nome é Sandra Magalhães, sou psicanalista, trabalho com terapias energéticas e hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse lugar que as pessoas estão buscando, sobre essa busca incessante pelo topo, pelo primeiro lugar, por ser o vencedor. E aí a questão é, esse lugar existe, essa corrida vale a pena? Que lugar é esse que estamos todos nós perseguindo dia após dia? Essa competição. A gente está vivendo num mundo de competição, onde a gente compete por absolutamente tudo, desde a nossa idade mais tenra. A gente está colocando os nossos filhos para ficar em primeiro lugar na sala de aula. Os atletas têm que estar em primeiro lugar, como se todas as outras posições num time não fizessem sentido, como se a gente não precisasse dos nossos bancos e dos nossos reservas para o caso de alguém se acidentar. Então, a gente vem buscando todo esse topo de poder dentro de uma empresa, como se todos os outros serviços não tivessem importância, não fossem necessários para o sucesso daquela empresa. E aí eu venho perguntando o que isso tem feito com as pessoas, onde isso está levando a gente? E que tipo de competição é essa que a gente está se permitindo colocar? Para que nós viemos para cá? Qual é o nosso objetivo nessa vida? A vida não é para ser uma competição. A gente veio para cá para a gente evoluir como ser humano. E na evolução, a competição, ela não cabe muito. Eu vou explicar para vocês. O que vai levar a gente nessa evolução é a cooperação e não a competição. Eu quero desafiar vocês a dar uma pensada. Como que vocês têm vivido hoje? Vocês estão ali disputando lugares, disputando vagas, disputando beleza, disputando padrões. É esse lugar que você tem ocupado durante 24 horas do seu dia, se comparando, tentando chegar num modelo de exatidão, de perfeição. Que perfeição é essa que a gente vem perseguindo? O que você busca encontrar no final dessa corrida? E aí, quando eu peço para vocês pensarem nisso, é porque essa corrida, ela pressupõe que vai ter um único vencedor. E aí, o que vai acontecer com as outras pessoas que estavam ali disputando? E tem mais uma questão que eu quero fazer aqui, trazer, para que a gente possa refletir sobre ela. Sempre que a gente ganha alguma coisa, a gente perde alguma coisa. É assim que funciona em tudo na nossa vida. Para que a gente ganhe algo, a gente vai perder alguma coisa. E o que eu quero perguntar é, o que você está se permitindo perder para alcançar esse lugar que a gente não sabe nem se ele existe? Se bem que eu adianto para vocês, ele não existe. E o que a gente está dando em troca? O convívio com a nossa família? A nossa sanidade psíquica? A gente está deixando o nosso lazer, a nossa alegria? A gente está dando em troca por essa competição? A gente está perdendo o nosso tempo de descanso? Então, a gente precisa refletir o que a gente está entregando para que a gente esteja aqui nesse topo. E que topo é esse? O que ele vai nos dar em troca? Ele existe realmente? Ele é real? Vamos trabalhar o senso da realidade. Ele realmente existe? E ao contrário, quando eu falo que quando a gente trabalha na cooperação, ao invés da competição, na cooperação todos ganham. Todo mundo ganha. É quando a gente troca aquilo que a gente sabe, é quando a gente fala das nossas diferenças para complementar alguma característica que determinada pessoa desconhecia, ou não sabia, ou não tem. É quando a gente ajuda o próximo. A cooperação, ela move montanhas, porque o todo se une para um propósito único e não compete por esse único propósito. É diferente. Ele se une para chegar lá. Ele não disputa para chegar lá. Porque esse propósito único, ele é da coletividade, ele é o bem-estar coletivo. É isso que a gente precisa entender. É essa integração que a gente precisa perceber.
Porque isso acaba acontecendo nos ambientes de trabalho, isso é muito claro. As pessoas disputam, brigam. Aí quando você vai ver, aquele lugar que ela tanto brigou nem era o lugar que ela queria. Nem era aquilo que ela brigou por brigar, ela disputou por disputar, pelo ego. É quando o ego atravessa na nossa frente e diz que você tem que lutar por aquilo. E aí chega lá, gera um vazio enorme. Um vazio dentro da gente. Porque a gente não consegue entender tudo que a gente deixou para trás para estar naquele lugar. O que mais a gente acaba destruindo dentro da gente para estar nessa competição insana que a vida tem nos proporcionado. Valores morais, relações familiares. Gente, parem para refletir sobre isso. Quais os valores seus que você está deixando de lado? O que você está aceitando e que você não aceitaria de jeito nenhum em outra circunstância, só para você ter um lugar de destaque? E o que eu também queria que a gente parasse para pensar é por que a gente não tira um tempinho, às vezes, nosso, para a gente questionar as nossas ações? Porque nós estamos completamente robotizados. A gente repete. A gente não está conseguindo parar para questionar. Faz sentido eu acordar hoje de manhã e fazer de novo tudo igual ao que estão me pedindo? Por que eu faço isso? Aonde eu quero chegar? Isso está fazendo sentido dentro de mim? O que eu estou matando em mim? O que está aflorando em mim? Qual é o prazer que isso está me trazendo? A gente precisa desse tempo, a gente precisa sair dessa robotização para que a gente possa realmente mudar, sair desse lugar, questionar esse lugar, para que a gente não chegue lá na frente e não lamente o tempo perdido. Porque, parem para pensar, se a gente tem a complementariedade, se a cooperação é a soma das diferentes características, habilidades, inteligências que o indivíduo tem, né? Se tudo isso se complementa, se o mundo ele é perfeito, ele foi feito de forma divina, onde todo mundo está ali com as suas habilidades para poder ajudar o outro, quando a gente compete, a gente vai para um lugar comum. A gente abre mão daquilo que é a nossa força, que é a nossa característica mais forte, para ser igual, para ficar pasteurizado. E aí a gente deixa de ser quem a gente é, com as nossas individualidades, onde a gente poderia estar sendo útil, para a gente ser igual a um todo, para perseguir ali um lugar único. E nesse lugar único, a gente, obviamente, se a gente disputar ele, a gente tem que treinar habilidades únicas. Todo mundo está brigando e lutando pelo mesmo ponto. E quando a gente faz isso, a gente deixou para trás tudo aquilo que poderia ter feito a gente se sentir parte desse todo. Então não faz sentido essa competição insana. Quando eu peço para a gente dar uma parada e pensar sobre isso, é porque no momento que a gente conseguir entender que é nas diferenças que existe essa complementariedade, a gente trabalharia muito mais feliz e muito melhor se a gente identificasse quais são essas habilidades que a gente tem e como que a gente pode, com elas, ajudar o todo, ajudar e cooperar com as pessoas que precisam desse nosso ponto. Então esse é o grande desafio, encontrar as nossas diferenças, entender o valor que essas nossas diferenças têm dentro da gente. Nós temos que valorizar as nossas diferenças. E através dela, a gente poder cooperar, né, participar de uma grande construção. Então, eu convido vocês a saírem dessa competição insana e passarem a levar a vida nesse sentido mais de cooperação e menos de disputa. Tá bom? Obrigada.